Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal RoniCat. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre fontes de alimentação. Mais um dos componentes eletrônicos do seu videogame, do seu computador, que rende bastante assunto para a gente poder conversar. Então nós vamos falar, mais um aulão do Rony Explica aqui, falando sobre fontes de alimentação. Então, vamos nessa? Bom, então começa agora mais um aulão do Rony, que é o vídeo do Rony Explica. E hoje, o assunto de hoje é sobre fontes de alimentação. E fontes de alimentação, o que elas são e para que elas servem? Fontes de alimentação são qualquer tipo de circuito eletrônico que é utilizado para converter uma certa voltagem para a voltagem adequada para o equipamento. Qualquer tipo de circuito, como este aqui, circuito aqui de alimentação, até como este daqui. Também é uma outra fonte de alimentação. Também pode ser de outras maneiras, como aquela fonte de alimentação que estão dentro dos computadores, que é uma caixa metálica, ou pode até ser uma própria placa de circuito impresso que está dentro de um determinado aparelho, que é ligado diretamente à rede elétrica. Geralmente, as fontes de alimentação conhecemos são fontes que convertem uma tensão em AC para uma tensão DC, ou seja, AC corrente alternada, que é aquela corrente lá que tem na saída da tomada elétrica, que tem na sua casa, né, todos os locais. E DC é uma corrente contínua. Então, vamos explicar mais um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, você falou, então é todo tipo de circuito realmente é uma fonte de alimentação? Circuito que converte uma tensão, por exemplo, de uma corrente alternada, ou até mesmo de corrente contínua para corrente contínua? Sim. Então, carregadores são fontes de alimentação? A grande maioria deles, sim. Como esse daqui, por exemplo. Aqui é um carregador com 4 entradas USB, 4 saídas de energia USB. Isso aqui também é uma fonte de alimentação. Por quê? Ele converte aqui, a saída aqui, da tomada em uma tensão aqui de 5 volts. No caso aqui, por 2 amperes para cada saída. Ou seja, ele converte uma tensão maior de corrente alternada para uma corrente contínua. Então, mesmo que o conector aqui de saída seja um USB, é uma fonte de alimentação, porque ela é um conversor. Porém, o que difere o carregador de uma fonte de alimentação? O carregador, ele tem um circuito extra, que ele faz o controle da carga da bateria do seu equipamento. Geralmente equipamentos portáteis, ele faz esse controle. Porém, a maioria dos seus equipamentos, como por exemplo, telefone celular, como tablets, ou dependendo de videogames portáteis, tal, eles têm o circuito ele já está dentro do seu aparelho. Ele não está na fonte de alimentação em si, um circuito que realmente controla a bateria, que controla a carga da bateria, ele está dentro do aparelho. Portanto, o que chamamos de carregador é uma fonte de alimentação na maioria dos casos, como por exemplo, notebooks também. As fontes de notebook não são carregadores. O pessoal tem costume de chamar de carregador, mas são fontes de alimentação para esses equipamentos. E falando sobre isso, já que estamos falando, o que é a corrente contínua e corrente alternada? AC versus DC. Hoje tem até uma piadinha aqui, no Rony Explica. Essa banda aqui, essa banda AC/DC, muita gente deve conhecer, é uma banda muito famosa de metal. Metal clássico muito famosa, tem álbuns muito bons. Porém, o que é corrente alternada e corrente contínua? Corrente alternada, também conhecido como AC, de Alternate Current, que é o jeito que
é um jeito que foi feito para trabalhar uma tensão para ser fornecido para as residências. São fornecidas em AC. As correntes são fornecidas em AC. Então, como que ela vem? Ó? Podemos ver aqui, ó. Tá vendo? Tem uma forma de onda. A corrente alternada que chega em nossas residências, ela é uma corrente realmente, é uma sinoidal que chama. Uma corrente assim que fica alternando. E dependendo do país, por exemplo, aqui no Brasil, essa corrente se alterna 60 vezes por segundo. Então, ela vai de um pico a outro 60 vezes por segundo. E a corrente contínua? A corrente contínua, se você coloca ela num equipamento eletrônico que chama osciloscópio, que é um equipamento muito utilizado para fazer medições, etc., ele vai ficar uma linha reta aqui. Em muitos dos casos, claro. Com uma tensão realmente bastante estável, então ele tende a ficar uma linha contínua. Por exemplo, você liga uma bateria, a linha tem que ser contínua. Ou seja, a corrente ela não vai se alternando. E por que essa diferença? Que equipamentos que usam AC e DC? Geralmente, a grande maioria dos equipamentos eletrônicos, grande maioria mesmo, utiliza uma tensão de forma DC. Ou seja, mesmo equipamentos como televisores, como todo tipo de aparelho assim, eletroeletrônico, televisor, aparelho de DVD, aparelho de som, mesmo que você ligue diretamente à tomada, ele vai ter uma plaquinha de circuito lá dentro que vai converter essa tensão sinoidal em uma tensão contínua para fornecimento para o funcionamento dele. Agora, só realmente equipamentos muito grandes que usam motores elétricos ou lâmpadas antigas como lâmpadas do tipo incandescentes que usam realmente a corrente alternada para trabalhar. Porém, os equipamentos eletrônicos em geral utilizam, é raro o equipamento eletrônico que utilize uma tensão AC diretamente em seu circuito. Realmente é muito raro. Falando sobre isso, já que estamos falando sobre tensão e sobre corrente e amperagem, realmente esse é um ponto que gera bastante dúvidas. E eu explico para vocês, para não ficar mais nenhuma dúvida para vocês sobre isso. O que é? Para você não confundir mais, tensão e corrente. No meu lado esquerdo aqui, ó, no meu lado esquerdo, eu tenho uma imagem aqui. Isso aqui é uma etiqueta que fica em fontes de alimentação do tipo ATX para computador. No vídeo não vai dar para ver com tantos detalhes assim, mas ele tem aqui um listado aqui as várias tensões que tem na saída da fonte. Então a fonte ela tem uma tensão de entrada ou uma ou mais tensões de saída. E a tensão é o que a gente chama aqui de voltagem. A unidade de medida é o volts. Volts é o quão alto aquela onda lá, no caso aquela linha, é em relação ao aterramento negativo. É o quão mais alto ele é. E como geralmente funciona? Geralmente as fontes, por exemplo, de computadores, por exemplo, tem algumas tensões que são realmente padrões de fontes ATX. 5 volts, 12 volts, 3.3 volts, menos 12 volts, são tensões geralmente padrões de fontes de alimentação. Fontes de alimentação já utilizadas em outro tipo de equipamento, como por exemplo videogames, por exemplo, tem até uma fonte aqui de um videogame aqui para mostrar para vocês, ó. Não sei se vai focar aqui a câmera, mas essa fonte aqui, ela é uma fonte de 9 volts. Ou seja, ela tem uma tensão de operação de 9 volts. E assim. Então, já que nós falamos de voltagem, antes da gente continuar aqui um outro assunto que gera bastante dúvida também, eu vou falar de amperagem.
e também gera bastante dúvida. E o que é a amperagem? A amperagem é o quanto de corrente, quanto de energia realmente a fonte pode fornecer com uma determinada tensão. Então, por exemplo, a gente fazer a conta lá daquilo que nós aprendemos na aula de física, de potência, é o quanto de potência real pode ser entregue. Então, a tensão, ela tem que ser fixa. Tensão, a voltagem tem que ser fixa. A amperagem, ela pode variar conforme o uso ou até mesmo conforme o tipo de fonte. Então, por exemplo, uma fonte ATX vamos pegar um exemplo de 250 watts. Ela vai ter realmente as tensões de saída vão ser todas padrões. 12 volts, 5 volts, 3.3, menos 12, mais 5 VSB, essas tensões vão ser padrões, não podem mudar. Porém, a amperagem é o que muda, o que difere uma fonte ser 250 watts ou 500 watts. Eu explico com mais detalhes isso. A fonte de 250 watts, por exemplo, pode ter 10 amperes na saída de 12 volts, pode ter 20 na saída de... Não, 20 é muito, pode ter, sei lá, 15 amperes na saída de 5 volts, sei lá, 5 amperes na saída de 3.3 volts. Enquanto uma fonte de 500 watts, por exemplo, pode ter, por exemplo, 30 amperes na linha de 12 volts. Enquanto pode ter, sei lá, 20 amperes na linha de 5 volts, isso aí daria 460, mais 10 amperes na linha de 3.3, para dar os 500 watts. Então, assim, tanto é que aí eu explico realmente o que faz bastante confusão com o pessoal. O que causa bastante confusão justamente por ter duas unidades de medida uma fonte de alimentação. Então, por exemplo, no seu microcomputador, o entusiasta vai falar: Rony, eu compro uma fonte de 250 watts, aí eu vou instalar a placa de vídeo no meu computador, o computador não liga. Ou o computador começa a dar pau toda hora, aí eu vou lá e compro uma fonte de 500 watts. Opa, voltou a funcionar. Aí eu falo: eu vou montar um computador, só que eu já vou colocar uma fonte de 700 watts. Só que ele consome, sei lá, as minhas peças do meu computador consomem 400 watts. Então por quê? Por que isso? Quando você utiliza uma fonte com uma amperagem maior do que o seu equipamento precisa, a amperagem, o ampere, a medida que está marcado lá, A ou MA, no caso de fontes menores assim. Você pode sim comprar uma fonte maior, utilizar uma fonte maior, capacidade maior na especificação de amperes, para alimentar o equipamento que usa menos amperes. Então, por exemplo, se você vai lá e compra uma fonte de 10 volts por 2 amperes para ligar um Super Nintendo, por exemplo, não vai ter problema nenhum. Não vai ter nenhum problema, porque o Super Nintendo vai puxar somente 1 ampere da fonte e a fonte vai ser até melhor para a fonte, que a fonte vai trabalhar com metade da sua capacidade. E em casos, por exemplo, de fontes de computadores, é até mais recomendado ainda, porque geralmente na casa da metade realmente da capacidade total da fonte, é onde a fonte trabalha com mais eficiência, que é um assunto que eu vou tocar daqui a pouquinho. A questão de eficiência de uma fonte. Realmente, agora, a voltagem, como por exemplo, você vai comprar uma fonte pro seu videogame, você tem que tomar bastante cuidado. Você tem que comprar a tensão, a voltagem, tensão de saída exata do seu aparelho. Independente qual seja, claro. Você só não precisa se preocupar se você for comprar uma fonte para o seu computador. E aí a fonte para você colocar dentro do seu computador é uma fonte ATX padrão. Agora, notebooks, por exemplo, não. Notebooks tem várias diferentes. Tem 19, 20 volts, 16 volts, tem várias voltagens diferentes. Então, é importante que você deixe exatamente, porque se você colocar uma voltagem maior que o seu equipamento opera,
você vai literalmente torrar os componentes dentro do seu aparelho. Literalmente, você vai queimar os componentes. E geralmente, videogames assim, você acaba torrando já o primeiro, porque ele vai ter um regulador de voltagem lá dentro. Você vai acabar fritando esse componente. Dependendo do caso, vai sair estourando mais coisa lá dentro do seu videogame. Então, cuidado. A voltagem, você deve comprar a voltagem exata, deve usar uma fonte com a voltagem exata, tensão exata do seu equipamento. Amperagem não, amperagem você pode comprar o valor que você achar melhor, desde que ele seja o mínimo suficiente, até um pouquinho de margem de folga para o seu equipamento, porque se você comprar também uma fonte que tenha uma amperagem menor, seu equipamento não vai funcionar direito. Você pode vir a queimar a fonte ou pode vir a causar outros problemas no seu equipamento. Computador, por exemplo, é um caso típico. Computador, quando você coloca uma fonte de alimentação genérica, ele acaba desligando toda hora sozinho. Quando você coloca um computador que tenha placa de vídeo, que tenha componentes de alta performance, você vai precisar de uma fonte de melhor qualidade para o seu equipamento. Além disso, tem um caso específico de fonte, que é a fonte que tem este conector aqui, ó. Conector P4, que chamam. Todo esse tipo de conector aqui, ó, que é dessa maneira aqui, que é um plugzinho que tem uma parte aqui de volta aqui, e no meio tem um buraquinho aqui. Esse ponto você tem que tomar bastante cuidado, ó. Tem até a imagenzinha aqui. Essa é uma informação que você vai encontrar na maioria. Você olhando aqui justamente nessa parte aqui, ó, você vai encontrar essa informação. Para videogames, você pode consultar na internet e ver realmente qual é o tipo de polaridade, porque isso aqui se chama polaridade, essa especificação. E o que isso significa? Você ter para você alimentar um circuito, você vai ter dois fios. Um fio vai ser a tensão positiva e outro fio vai ser o terro negativo. Então, o conector aqui, se você for perceber, ele tem uma parte aqui de fora, e a parte do meio, que é o buraquinho aqui. Geralmente, as fontes desse tipo de conector P4, o padrão é que esse buraquinho do meio seja o positivo e a parte de fora aqui seja o negativo, que é justamente o símbolo da esquerda aqui, ó. A parte aqui, ó, que tem a pontinha aqui, tá marcado positivo, tá marcado um mais. E a parte aqui que tem um C aqui, ó, um C, ele tá marcado menos, é a parte negativa, que geralmente é o padrão. Mas alguns videogames, especialmente videogames, por exemplo, da Tectoy, ou videogames japoneses, como por exemplo, inclusive o caso dessa fonte aqui, ó. Acho que videogame que é essa fonte aqui, ó. PC Engine, videogame japonês. Eu marquei, inclusive, aqui, ó que eu escrevi aqui, ó, polaridade invertida. Eu escrevi nessa fonte aqui, porque essa fonte aqui, ela não tem essa marcação. E eu escrevi em letras realmente garrafais aqui, justamente para eu não correr o risco de ligar essa fonte errada em outro videogame e acabar queimando. Como, por exemplo, eu vou lá e ligo uma fonte dessa num Mega Drive. Eu vou torrar o Mega Drive. Que você vai estar jogando a tensão totalmente invertida dentro dele. Então, geralmente, videogames japoneses tem que tomar cuidado, porque ele pode ter a tensão negativa no pino e no pino central, e na casca aqui tem a tensão positiva. Então, muito cuidado. Sempre verifique. Isso na hora de você adquirir a sua fonte, ou for ligar uma fonte no seu videogame, ou o seu aparelho também. Muito cuidado. Isso aqui muita gente perdeu o videogame por causa de um detalhe como esse. Então, falando aqui, já que falamos as principais assim coisas sobre fontes, eu vou explicar mais um pouquinho agora
sobre o funcionamento das mesmas, como que elas funcionam, tal, os usos, tal. E vamos falar que tem exatamente dois tipos de fontes diferentes, dois tipos que são comuns, que são as fontes lineares e as fontes chaveadas. Primeiro vamos falar da fonte linear, que é o tipo mais antigo de fonte. Aqui, inclusive, tem até as imagens aqui, ó. Tem um Mega Drive e um TK-90X, que é um computador que ficou bastante famoso aqui na década de 80 no Brasil. Foi fabricado pela Microdigital, TK-90X, que era um clone do ZX Spectrum. Esse tipo de equipamento mais antigo, por exemplo, ou aquele telefone sem fio antigo, tal, tinham aquelas fontes que você ligava na tomada, que tinha aquela caixinha grande lá, aquela caixinha grande pesada. Por quê? Videogames antigamente tinham isso. Porque aí eu explico realmente o funcionamento delas. Ela tem um transformador lá dentro mesmo, um transformador enrolado de bobinas dentro dessa fonte de alimentação. Ou seja, a diminuição da tensão que chega da tomada 110 ou 220 volts, aqui no Brasil no caso, acaba sendo reduzida para, sei lá, os 9 volts, por exemplo, do seu videogame, através de um transformador. Além disso, além de depois passar pelo transformador, é passado por um circuito aqui que chama ponte retificadora, que ele faz metade do processo de transformar a tensão em AC, que aí primeiro passa no transformador, diminui de 110 para 9, por exemplo, só que aí a tensão ainda é AC, ainda é alternada em 9 volts. Aí passa na ponte retificadora, ele fica, em vez de ficar assim, ó, em vez de ficar uma curva assim, a curva quando passa no retificador fica assim, ó. A parte de baixo é cortada, fica só assim. E depois é passada num capacitor de acumulação que forma uma corrente estável contínua. E quais são as vantagens e desvantagens de fontes lineares? Vantagens das fontes lineares é que elas eram muito mais práticas assim de serem utilizadas, mais fáceis de serem fabricadas. Por isso elas foram usadas durante muito tempo. E ela também tem certas outras vantagens também em relação às fontes chaveadas, porque as fontes realmente lineares, elas têm realmente um nível de ruído muito baixo, que é um problema que realmente assola muito a fonte chaveada, aquele ruído, por exemplo. Você vai comprar uma fonte dessas aqui mais recentes, dessas menorzinhas, você liga o seu videogame lá e dá interferência na imagem. Aí você pega uma fonte, um tijolão mesmo de uma fonte linear e some a interferência, né? É por isso, porque realmente as fontes chaveadas costumam ter ruído e as fontes lineares não costumam ter tanto ruído. Porém, agora eu vou falar um assuntozinho que eu ia falar, da questão da eficiência. As fontes lineares, elas não têm tanta eficiência por usar transformadores. Os transformadores acabam deixando a fonte... Ou seja, se você jogou videogame na época, antigamente, vai lembrar que você ia tirar a fonte do seu videogame da tomada, depois de você jogar, a fonte estava quente. Por quê? Justamente porque ele desperdiçou energia, transformando energia em calor, ao invés de transformar realmente na outra tensão só para ser utilizada mesmo. Você acabou desperdiçando energia elétrica, assim com uma fonte linear. Outra desvantagem também é que a tensão de saída da fonte linear se altera. Porém, equipamentos mais antigos, como videogames e tal, que foram feitos nessa época, o seu circuito já era adaptado para, realmente, conforme a carga, ter uma tensão estabilizada lá dentro. Ou seja, a fonte ela é programada para você estar consumindo 1 ampere de uma fonte de 9 volts. Aí ela está nos 9 volts certinho. Está consumindo, sei lá, 0,2 ampere. A tensão aumenta, sei lá, para 12, 13 volts. É outra desvantagem. Então, por exemplo, um circuito mais recente, ele não trabalha legal com uma fonte linear.
só um circuito realmente mais antigo, como o videogame. Agora falando sobre fontes chaveadas. As fontes chaveadas, que são fontes como essas daqui, as mais recentes, elas usam outro circuito eletrônico, um circuito eletrônico bem mais complexo para se trabalhar. O primeiro exemplo disso, inclusive que está aqui na imagem aqui na direita, aqui, é o computador Apple II da Apple. Foi o segundo computador lançado pela Apple lá em 1977. Quando o Steve Jobs estava desenvolvendo, Steve Jobs e o Wozniak estavam desenvolvendo esse computador, eles realmente queriam fazer um equipamento que fosse tudo em um, que você ligasse direto na tomada, já tivesse a CPU, teclado, tudo dentro dele, até com uma parte lá em cima, assim, a parte você abria assim, tinha placas de expansão e você conseguia colocar inclusive um monitor de vídeo em cima. Para isso, o Apple II foi o primeiro computador realmente, primeiro computador pessoal de sucesso a utilizar uma fonte do tipo chaveada. Tanto é, até no filme lá do Steve Jobs, de 2013, é mostrado isso. Foi contratado um engenheiro da Atari, um engenheiro eletrônico da Atari, para desenvolver essa fonte para a Apple. Justamente por quê? Porque como a fonte ia ficar dentro do equipamento, ela não poderia esquentar muito, porque era um equipamento feito com uma carcaça plástica, poderia chegar até derreter, causar acidentes. Por isso foi criado esse tipo de fonte, diferente do padrão que era utilizado. As fontes de computadores, carregadores celulares, etc., ou fontes geralmente que estão dentro de equipamentos mais recentes, também são fontes do tipo chaveada, porque ela permite que fique uma fonte menor e com uma potência maior, e a eficiência, quando uma fonte é bem projetada, a eficiência é muito alta. Como por exemplo, ó, e como que essas fontes funcionam? Primeiro, você não tem um grande transformador que baixa a tensão dos 110 volts ou 220 volts da tomada para uma tensão menor. A tensão AC vai direto para a ponte retificadora de diodos. Porém, como que ela funciona? Por isso que chama chaveada. Tem uma série de transistores chaveadores dentro dessa fonte, um circuito eletrônico mesmo, que ela fica lá. Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. E assim a tensão acaba sendo reduzida. Através do liga, os transistores fazem esse liga, desliga. Só que isso numa frequência muito alta, na frequência de milhares de ciclos por segundo. Acabou diminuindo a tensão, por assim, fazendo um papel de muito melhor eficiência. Como, por exemplo, fontes de computador, ATX, elas têm um padrão hoje que chama 80 Plus. É uma empresa que realmente certifica essas fontes de alimentação 80 Plus. Porque o que significa esse 80 Plus? O 80 Plus é a eficiência para uma fonte de alimentação realmente ter o primeiro selo 80 Plus, ela tem que ter, no mínimo, 80% de eficiência. Ou seja, se você estiver consumindo 100 watts da corrente elétrica, da corrente AC, somente 20 pode ser desperdiçado como calor. 80 tem que ser a energia que vai para o equipamento mesmo. E muitas, assim como, por exemplo, 80 Plus Titanium, chegam até acima de 90% de eficiência. Muito alta mesmo. Eficiência muito melhor do que as fontes lineares, que tendem a esquentar com bastante facilidade. Já que eu falei a questão de eficiência, sim, a eficiência é uma das grandes vantagens das fontes chaveadas. A outra vantagem é o tamanho da fonte. O tamanho da fonte realmente acaba sendo muito menor, como por exemplo, uma fonte como essa daqui, um carregador de celular,
Esse aqui ainda é grande, porque ele tem 4 USB, ele tem uma quantidade de energia muito grande aqui dentro, que é fornecida para carregar os equipamentos. Então, as fontes, como por exemplo, a fonte de um celular como o iPhone, é um quadradinho desse tamanho, assim, é pequenininha a fonte, e vai ligar direto na tomada, é tamanho de um plug comum de tomada, praticamente. É uma outra vantagem. Outra vantagem também que as fontes chaveadas têm é quando é uma fonte bem projetada, um projeto bom, ela tem uma estabilidade de tensão muito grande. Então, independente da quantidade de corrente que você está pegando dela, dependendo da quantidade de amperes que você está utilizando, a corrente tende a se manter estável. Porém, quais são as desvantagens? As desvantagens primeira delas é o ruído. Essa questão do liga, desliga, liga, desliga, 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 que faz pelos transistores chaveadores, acaba gerando ruído. Para alguns equipamentos, como por exemplo, um telefone celular, um computador, tal, pode não aparecer essas questões, essas interferências no uso. Porém, por exemplo, para videogames, isso pode se refletir, como por exemplo, em interferência na imagem do seu jogo. Ou equipamentos de áudio também, muito importante, vai aparecer aquele chiadinho na sua música, no seu áudio. Então isso é a principal desvantagem da fonte chaveada, é essa questão realmente de ter ruído. Porém, hoje em dia, praticamente todo equipamento eletrônico, é muito raro um equipamento eletrônico, a não ser que seja algo que não seja algo antigo, não ter uma fonte chaveada hoje em dia, porque o custo delas diminuiu muito. Tanto é que um carregador de celular, você compra aí no camelô por R$10, um carregador de celular, e é um circuito completo, um circuito com todas as fases de uma fonte chaveada. Você consegue comprar hoje por R$10 esse circuito em qualquer local. Que é bastante, assim, uma situação bastante interessante, que baixou tanto o custo, claro. Você comprar um carregador de celular por R$10, você não vai ter um circuito de alta qualidade, vai ter um circuito de baixa qualidade. Então, vai ter ruído, pode até ter algum problema de tensão, não entregar o quanto ele está falando que entrega, entre outros. Então, assim, hoje em dia, os equipamentos de hoje, é mais comum você encontrar fonte chaveada mesmo. Não é tão comum você encontrar uma fonte linear hoje em dia, a não ser que seja equipamento antigo. Ou, assim, um equipamento bastante específico, assim, que ele precisa realmente de um circuito que tenha uma fonte linear. Então, realmente elas vieram para ficar no mercado de fontes, e assim, pode fazer que o circuito diminuísse, que o circuito fosse parar para dentro do equipamento, entre outros. Bom, espero que realmente vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham aprendido muito sobre fontes de alimentação hoje aqui no canal. O intuito, assim, não é falar realmente sobre... Eu poderia falar sobre outros assuntos, como sobre PFC ativo, sobre outros tipos de assunto, como por exemplo PFC ativo, como Ripple, outros assuntos, só que aí não é o intuito desse vídeo. O intuito mais é para você ter uma visão geral e tirar suas dúvidas. Se você é um entusiasta, claro, você vai estar tirando de letra tudo que eu estou falando aqui. Que o intuito desse vídeo realmente é fazer o mais básico para as pessoas realmente comuns entenderem sobre o funcionamento desses equipamentos. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu agradeço a sua audiência e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!